Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Que a graça e a paz do nosso amado bom Deus esteja com todos nessa manhã. Temos então esse dia nos dado por Deus para podermos desfrutar da sua graça, também podermos viver para aquilo que Ele nos propõe viver, dentro da sua graça e também da sua misericórdia e bondade. Então vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 1, no versículo 33. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Esse será o texto que iremos ler nesta manhã. Lembrando que hoje à noite nós temos a escola bíblica, estamos vendo sobre tudo entregarei, então entendendo que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá e que temos que ser mordomos fiéis. Ok, irmão Aglailton, bom dia. Dá para entender aí, seu teclado não está funcionando muito bem, mas Deus abençoe. Bom dia, irmã Isabel, graças e paz. Vamos então abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 33. Irmã Nadiana, irmã Vitor, Deus abençoe também. Mandar um abraço para a irmã Ritinha. A irmã Ritinha, nós sentimos a falta dela domingo. A gente entende que ela faz parte então, do grupo de risco e temos sentido a falta dela, né, nesse distanciamento. Mande aí um abraço para ela, Deus abençoe a vida dela. Irmã Meire, bom dia também, que Deus abençoe. Vamos então iniciar, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais um dia, mais um momento, Senhor Deus, que podemos estar juntos agora pela manhã, uma oportunidade maravilhosa de podermos meditar na Tua Palavra, começarmos o dia ouvindo a Tua vontade para as nossas vidas. Também, Senhor Deus, queremos Te agradecer por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Coisas, Senhor Deus, que são mais do que pensamos ou pedimos. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua provisão e tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos permitido usufruir, mesmo diante de situações adversas. Nos abençoa agora com a Tua palavra, nos dá, Senhor Deus, o direcionamento para as nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, nosso texto desta manhã, Provérbios 1, versículo 33, diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós vivemos num mundo que é perigoso. Os homens se tornaram repulsivos. Fazemos mal aos nossos irmãos sem temer as consequências. Expulsamos Deus da nossa vida e estamos atolados na nossa própria malignidade. Em absoluta desobediência aos mandamentos divinos, o homem despreza Deus e odeia seu próximo. Todo mal proceder, incita a ira de Deus, e nada, ainda que alguns duvidem, ficará sem a devida punição. Deus é amor, mas Ele também é justo. O pior castigo do Senhor é nos deixar sofrer as consequências das nossas más ações. Diz o Senhor: não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Provérbios 1, versículo 30 e versículo 31.
quanto temor deveria inundar nosso coração diante dessa verdade. Precisamos nos voltar a Deus e clamar por restauração. O que mais desejamos não é viver em segurança, tranquilo e sem medo. Nosso Deus deseja que assim o seja. E o que faremos? Seguiremos mergulhados no lodo podre e miserável do lixo e à mercê da ira de Deus? Ou clamaremos por misericórdia, a graça disponível para todos em Cristo Jesus? Só Ele pode nos restaurar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bem, meus queridos irmãos, temos aqui nesse devocional, o nosso devocional, o tema é restauração, tá certo? Hoje, 30 de junho, o último dia deste mês, e temos aqui um provérbio que faz com que pensemos sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, passando por problemas e ficamos orando a Deus para que nos livre desses problemas, dessas dificuldades. Às vezes os problemas, as provações, as dificuldades não são culpa nossas, como uma Covid dessa, como essa pandemia. Então pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão sofrendo a perca de entes queridos. Então existem muitas coisas que realmente não são culpa nossa. Mas existem muitos problemas que nós estamos vivendo na nossa vida exatamente porque não demos ouvido a Deus. Por não ouvirmos os conselhos de Deus, muitas vezes nós nos damos mal. Às vezes, a misericórdia de Deus é maravilhosa e nos poupa, nos livra dos percalços e das consequências dos nossos erros. Mas às vezes, como vimos no texto, Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. E nós temos que colher conforme o que plantamos. Não podemos colher flores se nós estamos plantando cactos. Não podemos colher uvas, peras, maçãs se estamos plantando limão. E muitas vezes a gente quer fazer isso, a gente quer viver conforme a nossa própria vontade, não damos ouvido à palavra de Deus, não nos importamos com o que Deus quer para a nossa vida e queremos viver uma vida tranquila, mansa, boa, agradável e perfeita, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Queremos ter segurança na nossa vida, mas não queremos obedecer a Deus. Queremos viver tranquilos, mas não queremos obedecer a Deus. Queremos viver sem medo do mal, sem pavor, sem ansiedade, mas não queremos dar ouvido à palavra de Deus. Esse, infelizmente, é o grande problema. Domingo nós pregamos exatamente sobre isso, sobre você não precisar ter medo do amanhã. E você só vai deixar de ter medo do amanhã, que foi ensinado, se você tiver o Senhor como seu pastor pessoal. Mas as pessoas não querem ter o pastor pessoal, Cristo Jesus, como seu Senhor. Cristo como pastor, ele vai às vezes usar a vara e o cajado. Ele vai nos proteger, vai andar conosco nos momentos de dificuldades, vai nos dar momentos de alegria, vai suprir aquilo que precisamos. Mas as pessoas não querem ouvir os conselhos do Senhor. Então nosso texto diz algo que é importantíssimo. Ele diz: mas o que me der ouvido. Existe então uma obrigação para aqueles que querem viver uma vida tranquila, segura e sem temor. Você precisa ouvir a Deus.
E essa palavra ouvir aqui é muito mais do que escutar um som. O ouvir aqui é dar uma atenção, escutar com o desejo de compreender, é consentir e concordar com aquilo que está sendo dito. E olha que é atender a solicitação, é ser obediente. Ou seja, se nós botarmos aqui uma outra tradução, mas aqueles que me ouvirem, que concordarem com o que eu estou dizendo, que me escutarem e me obedecer, esses é que vão habitar seguro. Esses é que estão realmente guardados, protegidos. Esses é que não vão ter medo. Esses é que vão ver as coisas que estão acontecendo à nossa volta e vão ficar tranquilos. Não ficarão em pânico, não ficarão preocupados, mas descansarão tranquilamente no Senhor. Porque estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo conduzidos por ela. O nosso texto, ele diz aqui, no versículo 30 e 31 de Provérbio, que aqueles que não quiseram o conselho de Deus, que não obedeceram, que desprezaram a repreensão, vão comer o fruto do seu próprio procedimento. E eles vão se fartar dos seus próprios conselhos. Eles vão ficar cheios daquilo que eles mesmos estão dizendo. Mas o pior de tudo isso, esses que não prestam atenção de forma arrogante, que não aceitam os conselhos, vão ter o que merece. Isso é justiça de Deus aplicada. Então, às vezes a gente fica se perguntando por que está acontecendo isso? E muitas vezes as coisas não estão boas porque você não escutou os conselhos, você desprezou, você não aceitou os conselhos de Deus, não prestou atenção à correção dele. Trazendo isso aqui para um conceito eclesiástico, para o conceito de igreja. Quantas pessoas às vezes ficam aborrecidas com o pastor, né? Quando o pastor diz, olha, não faça isso, não faça assim. Quando ele prega e a pessoa diz, olha, o pastor está pregando para mim, está falando de mim. E sai chateado. Às vezes quando o irmão chega para outro e diz, olha irmão, mude isso não é bom. Mude essa postura, mude essa atitude. Quantas pessoas se inflamam, se chateiam, se iram, às vezes causam um mal terrível dentro da igreja. Começa a jogar pessoas, irmãos contra irmãos, como diz aqui o nosso texto. Fica causando contendas, fica fazendo mal ao corpo de Cristo. Quantas pessoas às vezes se rebelam contra a liderança, contra o pastor, contra um grupo, porque simplesmente não querem dar ouvido, não aceitam os conselhos de Deus, mas querem viver bem, mas querem viver tranquilos, querem viver sem medo. Mas a palavra de Deus diz de forma muito clara, aqueles que não querem me ouvir, aqueles que não dão ouvido àquilo que eu estou dizendo, vão colher o fruto. Então se a palavra de Deus diz, olha, sai disso, para com isso. Quantos jovens entraram em relacionamentos, se casaram e logo depois acabaram o casamento porque não quiseram ouvir o conselho do pastor, até mesmo às vezes do pai, de um irmão. Quantos casamentos foram desfeitos porque alguém em algum momento do namoro disse, olha, esse rapaz não dá certo, esse rapaz não vai dar certo, essa moça não é uma boa moça, ela não está dentro do preceito de Deus para a sua vida, ela não é uma pessoa que ama a Deus como deveria amar. Esse jovem, ele tem uma vida muito complicada, não vá agora, mas aí desobedece,
e aí vive um casamento, uma vida completamente destruída, e aí fica orando: Senhor, ajuda, Senhor, me ajuda, ajuda aqui minha família. Mas você entrou nesse casamento, e você vai às vezes ter que curtir por muitos anos, às vezes as consequências, até que a graça de Deus possa transformar primeiramente o seu coração, que uma vez foi orgulhoso e não quis ouvir os conselhos de Deus. As pessoas pensam que é os conselhos do pastor, o conselho do irmão, mas é de Deus. Deus usa pessoas, usa a liderança da igreja, usa o seu irmão para lhe ajudar muitas vezes, mas às vezes você não quer ouvir, fica chateado. Então, amados, o problema muitas vezes é o nosso orgulho. É porque nós não gostamos de ouvir. Eu vejo muito essa cena com Caim. Porque Caim, ele faz um sacrifício que não era agradável, e Deus diz: olha, não é certo. Se você proceder bem, você vai ser aceito, seu sacrifício vai ser aceito. Mas ele não ouve o conselho de Deus, muito pelo contrário, ele se enche de ira, se enche de ódio, fica com inveja do seu irmão, e aí então vai tirar a vida do seu irmão, como se o seu irmão fosse o culpado do seu sacrifício não ter sido aceito. E quantas vezes são assim? Quantas pessoas são desse jeito? Está fazendo tudo errado na vida. As pessoas vão lá, mediante a palavra de Deus, dizer para que se corrija. Mas o que é que essa pessoa faz? Quer matar o irmão, né? Fica com ódio. Porque a palavra de Deus diz que quando você odeia o seu irmão, você já matou o seu irmão. Então, quantas pessoas ficam com ódio, matam o outro, porque o problema é dela. O problema é dela, o pecado é dela, o erro é dela. O outro irmão está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, está sendo obediente à palavra de Deus. Mas o que é que acontece? As pessoas só querem o amor de Deus, e é aquele amor coberto de uma visão completamente corrompida pelo pecado. O amor que aceita tudo, inclusive o erro. O nosso texto, no nosso devocionário, eu não usei hoje, porque eu não estou com o texto digitado, eu estou só com áudio. Por isso que eu fiz esse devocional para hoje. Mas o texto do devocionário é Santo, Santo, Santo. Santo 3 vezes. Os anjos confirmando o quanto Deus é santo, a grandeza da santidade, da pureza de Deus, e as pessoas não entendem isso. Não entendem ao ponto de quando Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. A ideia é, nós temos que ser santo, 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 puro, 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 nos distanciarmos completamente do pecado, do mal, da aparência do mal. Mas tem gente que gosta de provocar isso, provocar a aparência do mal, se satisfaz em dar impressões de que estão fazendo o que é errado. Tem pessoas que sentem prazer em deixar os irmãos na dúvida: rapaz, o irmão está fazendo isso mesmo, é uma impressão minha. Não querem buscar a santidade do Deus Santo, Santo, Santo. Ou até mesmo entram no pecado, inflamam, provocam, fazem mal e passam a ideia de que são santos, santo, santo. Então, amados, o conselho de hoje é muito, muito importante para a nossa vida. O conselho de hoje é aprendermos a ouvir. E quando eu falo ouvir, não é só, como eu disse, o ruído. Não é você estar escutando esse barulho que eu estou fazendo aqui com a minha voz. É o dar atenção, é parar e dizer assim: será que eu tenho escutado Deus falando comigo? Será que eu tenho dado atenção real à palavra de Deus?
Será que eu tenho vivido com medo porque eu não tenho confiado em Deus, não tenho ouvido quando o pastor diz, olha, o Senhor é o meu pastor, eu tenho dado atenção a isso, eu tenho visto meu Deus como meu pastor? Será que eu tenho medo? Será que eu estou vivendo aqui angustiado com a minha vida porque eu não ouvi Deus em algum momento da minha vida? E agora eu estou colhendo amargamente o fruto do meu erro? Será que eu vivo com medo de alguma coisa porque em algum momento eu não ouvi Deus falar? Entrei no pecado e agora eu estou com medo. A qualquer momento eu posso ser descoberto. Fiz algo que era errado e agora a qualquer momento alguém pode descobrir e agora eu vivo com medo, igual Adão e Eva. Foi o que Adão e Eva fez. Ouviram Satanás, não ouviram Deus. Comeram do fruto. E o que foi que aconteceu? Se esconderam. Então quem ouve Deus não tem medo. Quando eles ouviram a serpente, eles tiveram medo. E eles disseram: tivemos medo porque estávamos nus, tivemos vergonha, nos escondemos porque estávamos com medo. Então, amados, às vezes vivemos nessa situação de medo, de intranquilidade, inseguros, porque infelizmente, não estamos ouvindo Deus. Não estamos ouvindo o que Deus está dizendo para a gente todos os dias, através da sua palavra. Às vezes nem damos atenção, não abrimos nem a Bíblia, passamos o dia, 2 dias, 3 dias, e a Bíblia permanece fechada. Temos aí hoje lives, né? Só comigo 2 por dia, quando não acontece nenhum imprevisto, quando não tenho nenhum problema para resolver, ou algo pessoal, minha saúde, alguma coisa assim. Mas a média é de 2 lives por dia. E às vezes a gente não quer nem ouvir isso, só parar, às vezes não precisa nem olhar, deixa lá o celular no canto, vai fazendo as coisas e ouvindo. Mas querem que a vida seja toda perfeita. E querem que Deus aceite todos os seus erros. E às vezes vive todo cheio de problema. Por quê? Porque não ouve a Deus. Então, amados, precisamos entender de forma muito clara. Você quer viver seguro, tranquilo, sem medo? É o que Deus também deseja para você. Está aqui, Provérbios, capítulo 1, versículo 33. É isso que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Você deve dar atenção com desejo de obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu não escuto, o nosso texto também diz, versículo 30, você será punido, você sofrerá os castigos, você vai comer do fruto do seu procedimento. Você vai ter que provar, se alimentar daquilo que você plantou. Então, amados, desfrute da graça de Deus na sua palavra. Peça nesse momento a Deus agora restauração. É o nosso devocional. Senhor, restaura a minha vida agora. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a te ouvir. Eu tenho vivido longe de ti. A igreja de Esmirna, ela tinha perdido o seu primeiro amor. E a repreensão de Deus para aquela igreja é que eles se arrependam. Quando o amor daquela igreja esfriou, eles foram convocados a se arrependerem.
eles teriam que voltar para Deus. E é assim em toda a história da humanidade. A história do povo de Israel é visível isso. Todas as vezes que o povo não fazia aquilo que Deus mandava, eles amargavam o preço do seu erro. Quando você vai ver o livro de Juízes, livro de Reis também, você vai ver que quando entrava um rei que não queria nada com Deus, o povo sofria. E aí Deus mandava um profeta, e aí um profeta vinha, pregava o arrependimento, o povo se arrependia e Deus voltava a abençoar. Restaurava a nação. Então que haja restauração nessa manhã. Você possa nessa manhã, como tarefa de casa, ouvir o que está sendo dito agora e dizer: Senhor, eu não tenho dado ouvidos realmente à tua palavra. O Senhor tem falado comigo através das pregações, através da tua própria palavra quando eu leio, mas eu não tenho obedecido. Eu tenho visto o meu erro, mas eu não tenho dado ouvidos. Eu não tenho buscado mudar. Então agora eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero ouvir e obedecer a tua palavra. Eu quero dar atenção real. Eu quero que o meu coração esteja alinhado com o teu. Porque a tua palavra diz que se eu te ouvir, eu estarei seguro, tranquilo e viverei sem medo. E eu quero viver assim, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, os nossos problemas. O Senhor sabe o que temos passado. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe onde erramos, Senhor Deus. O Senhor sabe o que nós temos feito que não te agrada. O Senhor sabe quando agirmos de forma orgulhosa, soberba, e não damos ouvido, mesmo sabendo que estamos errados, e temos nos alimentado de frutas podres. Temos comido um fruto amargo por causa disso. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a partir desse momento, a termos condições, Senhor Deus, de mudarmos o nosso plantio. Possamos colocar a boa semente da Tua palavra num coração fértil e assim, Senhor Deus, colhermos frutos doces, frutos deliciosos, saborosos da Tua palavra. Desfrutarmos da alegria da Tua bênção, Senhor Deus, sendo derramada em nossas vidas. Ah, Senhor Deus, abençoa, Pai amado, cada irmão. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que precisam nesse momento ouvir a Tua voz, que Teu Espírito, Pai amado, convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos dobrarmos a Ti, submissos, não ter o Senhor somente como Salvador, mas reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso general, o nosso comandante, o nosso rei, e que estamos sujeitos à Tua autoridade. Nos dá, Senhor Deus, esse coração humilde, para que possamos viver uma vida tranquila, sem medo. E assim, Pai amado, possamos desfrutar das Tuas bênçãos. Nos abençoa nesse dia, restaura a nossa sorte, Pai. Nos dá um coração arrependido diante de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados. Que dia especial você possa ter hoje, começando com esse processo de restauração. E que Deus abençoe seu dia. Abraço aí para Guida, para Fátima, para Natália, para Eliacir, a irmã Jarina, abraço irmã, Deus abençoe, irmã Gleice, para Ágata também para o Salles, para o Júnior, Deus abençoe Júnior, abraço para a Vilna, para Elô, Deus te abençoe Heloísa, para a irmã Zélia, para o irmão Marinho, para o Kleber e para os demais aí que eu já falei, irmã Meire, irmã Isabel, Aglailton.
todos os outros, irmã Nadiane, irmã Vitor, e também um abraço para a irmã Ritinha. Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz dele seja abundante em sua vida. E assim, meus amados, possamos nos preparar hoje à noite para a nossa escola bíblica às 18 horas, onde nós estaremos vendo o que nós precisamos melhorar como mordomos fiéis de Deus. Aquilo que nós precisamos entregar verdadeiramente ao Senhor, com a compreensão exata daquilo que não é nosso, e fazermos como fiéis mordomos, usarmos aquilo que Deus nos deu para a glória dele. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, um bom dia e até daqui a pouquinho às 18 horas, se Deus quiser.